Go live, isso. E agora? Eu tô aqui no YouTube já, demora uns 40 segundos mais ou menos entre o que você faz aí e o que eu vejo aqui. Você apertou o Go live, né? Ok. Oi, pessoal, quem estiver chegando aí, boa noite. Só espera mais um pouquinho, tá bom? A gente já vai começar. Sempre aqueles 5 minutinhos pro pessoal chegar, tá bom? A gente já começa o nosso encontro. Tá bom? A gente vai começar. Sempre aqueles 5 minutinhos pro pessoal chegar. Peço desculpas aí, né? A gente ficou aí 2 semanas sem se encontrar, sem nos encontrarmos. Agora a gente vai terminar aí o Sagarana. E aí, terminando o Sagarana hoje, foi no Clara dos Anjos, 9 noites, tá certo? Morte, Vida Severina e Sagarana. 4 livros. Tá bom, né? Até janeiro a gente tem tempo para fazer os outros livros ainda. Se Deus quiser, pelo menos alguns deles presencialmente, tá bom? Então só espera mais um pouquinho, a gente já começa a nossa live, tá bom? A gente sempre dá aqueles 5 minutinhos, né? Porque sempre tem os atrasados, tá? A gente acaba penalizando quem é pontual. Mas também não é tão grave assim, 5 minutinhos, né, bebê? A gente já vai começar, tá? Hoje nós vamos falar de um conto que fala de malária, eu tive a ajuda luxuosa do professor Vilmar hoje, tá bom? Vai falando boa noite pra mim aí, manda mensagem pra mim que o Tiba, que esse querido professor Rafael vai me ajudando, mandando pra mim, tá bom? Fala aí quem tá presente aí, fala boa noite pra mim. A gente já começa. Hoje com a ajuda luxuosa de professor Vilmar. Vamos ver quem já tá por aí. Texas. O senhor Vilmar já tá aí também. Nicole, Marina, Germano, boa noite, meus amores. Boa noite, boa noite. Já vamos terminar esse livro tão bonito, né? Tenho certeza que vocês estão gostando, né? O primeiro encontro nosso foi bem legal, né? É muito lindo. Esther, João, Edgar, Ana Júlia, Vinícius, Júlia, o senhor Durval também tá aí. Nossa senhora, ih, meu chefe tá aí, hein? Hoje vou ter que ficar sério hoje, hein, que o chefe tá aí. Vinícius, Ilé, Bruna, Guga, Vitória, Luiz, Alves, todo mundo tá chegando aí. Boa noite, meninos, todo mundo, boa noite. Marina, Matheus, Uila, Júlia, Badan, Luciana, boa noite, boa noite, boa noite. Agradecer também que eu sei que tem alguns pais que acompanham juntos, né? Obrigado por prestigiar a gente. Espero que estejam gostando aí, né? A gente traduzindo literatura e arte na vida das pessoas, né? Pode deixar, professor Durval, vou caprichar, tá bom? Vou caprichar. Vou tentar fazer o meu melhor, tá bom? Porque hoje o chefe tá aí, né, bebê? Então a gente tem que... Não é nem pelo salário, gente, é porque a cesta básica. Tem um feijão tão gostoso, dá um caldo tão grosso, tão nervoso. Eu gosto da cesta básica. Não é nem o salário, é a cesta básica. Bom, porque eu não faço nada com 25 mil reais, né? O que eu vou fazer com 25 mil reais? Vamos trabalhar? Acorda, palhaço, acorda, palhaço. Ai, bebê, se eu ganhasse, ai, 25 mil reais. Ai, mas tudo bem, é o que tem para hoje. Vamos lá? Não ri, Durval, não ri, professor Durval. Vamos só começar lembrando devagarzinho, já deu quase 5 minutos, já deu tempo de quem chegar, chegou, né? Sagarana, lembra? São 9 contos do Guimarães Rosa, né? E que é trabalhoso, então a gente vai tentar o ano inteiro ficar martelando, já vou te avisando, até o final do ano no simulado vai cair pergunta pra você tentar guardar os nomes dos 9 contos, né? E Sagarana é formado por 2 pedacinhos. Saga, tem a saga da Jornada das Estrelas, a saga do Senhor dos Anéis, a saga, né? São aventuras, tá certo? Irana, né? É um conjunto de aventuras, né? Contadas oralmente, em geral. Então, ele pegou um pedaço de uma palavra que é tupi, é urana, pegou o saga, que vem das línguas, né, nórdicas, e formou aí o sagarana. O que mostra bem o método do Guimarães Rosa, né? Que é criar palavras novas, inventar neologismos. Ele criou uma linguagem própria que a gente chama de língua rosiana. Ou eu não vou passar tudo de novo, né? A gente vai passar rapidinho para você lembrar. Nós somos a 3ª geração modernista, é aquela geração que já foi depois da Segunda Guerra Mundial, e eles desistem. Essa geração, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, eles desistem de discutir política, desistem de discutir questão social. Eles vão discutir questão existencial. As questões metafísicas, da onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, e por ser questões existenciais e metafísicas, serve para qualquer lugar do mundo. Então parece que o Guimarães Rosa está falando de um lugar específico, mas na verdade é uma lição para o mundo inteiro, tá certo ou não? E aí lembra, ele é o famoso bruxo das palavras. Eu pedi naquele dia, e volto a insistir, quem não estava no primeiro encontro, eu preciso de um pouquinho de boa vontade de quem é cético, de quem é agnóstico, né, de quem não tem crença alguma. Por quê? Porque o Guimarães Rosa tem.
Então, se você não tem problema. Você tem que entender o escritor. E o Guimarães Rosa tem um monte de historinhas ao redor da vida dele. Eu contei aquela da Academia Brasileira de Letras, lembra? Eleito para a academia, postergou 3 vezes para a posse dele, quando assume, morre 3 dias depois. O 3, né, é um número muito forte, é um número cabalístico, né? Então, o Guimarães Rosa trabalha com as questões místicas, ou ele não é místico, ele trabalha com mitos, ele trabalha com números muito fortes, 7, 9, 21, 3, que são números que vêm da Cabala, que é um estudo, né, judaico aí, do Antigo Testamento. Então tem mensagens cifradas. Ele acredita no destino, o que é para ser será, não tem como fugir ao seu destino. Você vai girar, 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 e você vai cair nele, tá certo? Se você não cair, é aquilo que várias religiões chamam de karma, de reencarnação, tá certo? Mas você tem que cumprir seu destino. E às vezes a gente é usado pelo destino, tá certo? Porque lembra, nem todo mundo vai ser herói a vida inteira, mas todo mundo vai ser herói pelo menos um dia na vida. Todo mundo vai ser herói um dia na vida. Que talvez seja o dia em que o destino vai usar você para ajudar outra pessoa, tá certo? Para esse destino ser cumprido. Cuidado com as palavras. Então, Guimarães Rosa acredita nas palavras. A maioria dos contos vão acontecer coisas a partir de uma fala de alguém. Então, bebê, é bíblico isso, né? Vamos lembrar da Bíblia? A Bíblia está lá. Fiat lux, faça-se a luz. E o mundo começou. Quando Deus falou, quando ele é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, era o verbo. É o primeiro versículo da Bíblia. Tá certo? Quando Deus fala, fiat lux, faça-se a luz, o mundo começa. Então, as coisas começam a partir das palavras. Por isso que tem que tomar cuidado com as palavras e por isso que o Guimarães Rosa gosta de palavra nova. Porque a palavra nova vem com força total. Vem com a carga total das palavras. Lembra? Atávico, aquilo que vem lá dos tempos míticos, crenças que vêm de tempos bem distantes, míticos, né? Cuidado com as aparências. Quem vê o burrinho pedrez, diz que ele é um burrinho velho, acabado, desdentado, decrépito. Guimarães Rosa viu o que no burrinho? Sabedoria e, né? Inteligência, né, de vida, né? Experiência de vida. Então, veja, eu tenho que ir além do que eu estou vendo, tá bom? E lembrar que para o Guimarães Rosa há 2 saberes, que são complementares, mas para cada situação, um deles serve. Tem o saber letrado, tem as apostilas aí do curso AZ, né, do Dom Bosco, e tem a sabedoria de vida. Para certas situações serve uma, para outras situações serve outra. Tá certo? E aí vou de novo, Guimarães é médico, diplomata, tá certo? Sabe ler em 11 línguas que ele aprendeu sozinho, e ele faz o quê? Das férias? Toca boi com peão de fazenda. O que um médico, diplomata que fala em 11 línguas vai aprender com peão de fazenda? A pergunta é outra. Se ele é tão modesto, ele é tão inteligente assim, e é humilde de ouvir uma pessoa do povo, por que nós não vamos ter essa humildade? Tá bom? Daí você lembra, né? Que o regionalismo dele é um regionalismo universal, é um regionalismo mítico, que funde o real e o mágico. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele vai conhecer pessoas especiais que estão em lugares especiais. A gente vai falar disso, que lugar especial que é esse, que pessoa especial é essa. Aí você lembra que ele brinca, né? Ele inventa palavras, ele busca palavras antigas, ele usa termos estrangeiros, ele mexe com a semântica, ele mexe com a sintaxe, com a gramática, ele mexe com tudo, é uma outra língua. Não é fácil ler Guimarães Rosa. E aí estão os personagens preferenciais dele, lembra disso? Você, pequeno curitibano, urbano, pré-universitário, cartesiano, racional, burguês, jamais seria um personagem de Guimarães Rosa. Por quê? Porque a gente não se deixa levar pela intuição. A gente não aceita o nosso lado animal. Porque, bebê, vamos combinar uma coisinha? Séculos de cultura, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Bauman, nada disso muda um fato. Você ainda é um bicho. E como a gente é bicho, a gente tem intuição, por exemplo. Tem gente que não fez nada, mas não desce, porque o seu nariz sentiu o cheiro de perigo. Respeita a sua intuição. Por isso a gente fala que as mulheres têm sexto sentido. Não é que a mulher tem sexto sentido, é que a mulher, ela aceita a intuição. A mulher ouve essa intuição. O homem tem mais resistência, né? O homem parece ser mais, sei lá, mais dado a questões de negar, né? Tentar negar qualquer coisa que seja intuitiva, que fuja da racionalidade. A mulher é mais intuitiva, por isso que ela tem o sexto sentido. Então, quem que o Guimarães Rosa gosta? Criança. Então, a gente conversou de novo, você não precisa acreditar em nada disso. Ele acredita, lembra? Parece que alguém, você pode chamar de Deus, Matrix, destino, usa a criança para nos dar recados. Porque às vezes a criança ela usa de uma sabedoria que ela não tem para a idade dela. Às vezes até o vocabulário que ela usa. Ela tá lá brincando, ela vira e fala uma frase que tem palavras que ela não ouviu. É impossível, ela não ouviu aquilo da família dela. Ela usa termos que ninguém usa na família. Da onde saiu aquilo? De onde vem essa sabedoria? Né? O velho
Porque o idoso já está voltando para lá. Por isso que benzedeira ou é criança ou é idoso. Você não vê uma pessoa benzer com 22 anos. Tá certo, não? Ou é criancinha que benze ou é velhinha. Porque a criança veio de lá e o velho está voltando para lá. Os animais, a gente conversou sobre isso, né? Essa crença mítica, essa crença atávica, antiquíssima, tá certo? De que os animais veem os mortos, né? Então, os animais, eles têm uma intuição diferente, né? O louco, o bêbado, porque lembra da rádio? Ele pega uma rádio diferente da nossa, a frequência deles é outra, por isso que em histórias em quadrinhos, em geral, os super-heróis aparecem em beco, onde tem bêbado, morador de rua, louco, porque se ele falar que viu, ninguém vai acreditar, né? E os sertanejos, porque os sertanejos, eles são pessoas especiais num lugar especial. Que lugar que é esse especial? É o sertão mítico. Bebê, acho que pelo menos em energia você acredita, né? Porque tem um magma lá embaixo. Então, o sertanejo, tem lugar que ninguém pisou nunca. Pouquíssimas pessoas pisaram. Tem energia ainda que vem dos tempos primitivos, dos tempos imemoriáveis, dos tempos atávicos, dos tempos míticos. Então, ele está num lugar especial e ele é uma pessoa especial, porque ele é aberto ao mistério. O Jô Soares, lembra do Jô Soares que apresentava o programa? O Jô dizia que se aquela canequinha dele falasse boa noite, Jô, ele responderia boa noite, caneca. O que ele está querendo dizer para a gente, de outro jeito? Que ele está aberto ao mistério. Eu sou igualzinho, mas só entre nós aqui, eu me cago inteiro. Eu estou dando essa aula aqui com fralda geriátrica. Quero deixar bem claro isso, bem? Porque eu também estou aberto ao mistério. Então, eu sou católico, não tenho a menor pretensão de mudar de religião, mas eu tenho consciência. A minha religião, ele não explica todas as minhas angústias emocionais. Se eu abrisse agora o microfone aí para cada um contar uma história que viu, conhece, já, né, testemunhou, estranha, você ia ficar chocado. Mas é que nós, da cidade grande, a gente não conta, porque não pega bem. A única pessoa urbana que viu o duende é a Xuxa. Só a Xuxa viu duendes. A gente não conta. Mas se eu pedir para cada um que contar uma história misteriosa, ou que tem alguma coisa que não é possível, você ia ficar chocado. Mas a gente não fala. Sabe aquela famosa história? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa boa filosofia. Meninos, nós do Ocidente, nós fizemos uma cagada homérica. E que cagada que é essa? A gente, do Ocidente, desde o Iluminismo, Rousseau, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Voltaire, desde o Iluminismo, a gente abandonou, tá certo? A espiritualidade. A gente só aposta na racionalidade. Aliás, nem muito, né? Mas tudo bem, tá certo? Enquanto que o lado de lá do planeta, eles também são racionais. Olha a tecnologia japonesa, coreana, chinesa, mas eles não abandonaram o mistério. Eles não abandonaram, tá certo? O outro lado do mundo. Eu sou louquíssimo, louco pra ir pra Índia. Eu sou louco pra ir até a Índia. Mas eu sei que se eu for à Índia, eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu sei que eu fiquei postergando a minha vida inteira essa viagem, porque se eu for para a Índia, bebê, não é para os fracos. Só na Índia tem 700 religiões. Só na Índia. Só um minutinho, fica aí. Só na Índia tem 700 religiões. Bebê, é muita loucura, tá certo? Não, é muito babado. É muito babado. Quer ver? Fica aí. Não me abandona. A Índia não é para os fracos, não, bebê. Você imaginou ser para um lugar desse, em que as pessoas têm tanta fé, e aquelas religiões louquíssimas que eles têm lá, né? Quer ver? Então você vê que o Guimarães Rosa, ele gosta de todo mundo que é diferente, não é? Todo mundo que tá fora daquele padrãozão, né? Racional, cartesiano, etc. E na Índia também é assim. Deixa eu só um minutinho. Vamos tirar o creme de la creme. Considerada a cidade mais... Na Índia, todo mundo que nasce diferente bomba. Na Índia, anão bomba, deficiente físico bomba, deficiente mental bomba. Tudo bem? Por quê? Porque eles falam assim, você veio diferente, é porque Deus não quer te perder na multidão. Tudo bem? Pessoas com mancha no corpo, sabe aquela pessoa que tem uma mancha no rosto? Se você veio diferente, é porque Deus te marcou para não te perder na multidão. Então lá pessoas assim bombam, né? Se dão bem. Então, vamos dar uma olhadinha? Vamos conhecer Varanasi. Varanasi é uma cidade que tem 4.000 anos de história. Bebê, de novo, mesmo que você não tenha fé, mas você acredita em energia. Então lá, vamos pegar a Meca. Todo mundo sabe que todo muçulmano, pelo menos uma vez a vida, se tiver condições financeiras, diz o Alcorão, ele deve se dirigir até a Meca, aquela pedra sagrada. Você imaginou, gente? São séculos de pessoas girando em torno daquela pedra com a sua vibração de energia de fé.
Aquela pedra, acho que você colocar a mão, você é jogada longe. Deve ter uma energia louca ali. É a Aparecida do Norte. Vamos lá? Esquece o lado católico. São 300 anos que as pessoas vão lá depositar sua fé, sua esperança. Tem uma energia ali. Tem uma energia. Tá ficando claro? Não? Energia. Mais antiga do mundo. Tem mais de 4.000 anos de história. Lá encontrei o tiozinho com um babachante. Marcelo, e eu que não vim diferente? Que a minha única diferença é que eu nasci muito lindo. Então, você que não tem diferença, o que as pessoas fazem? Elas criam a diferença. Então, na Índia, tem sacrifícios absurdos. Tem um cara na Índia que faz mais de 13 anos que ele só dorme em pé. Ele fez uma promessa que ele nunca mais vai se deitar. Então, ele se amarra e dorme em pé. Vamos ver esse cara aqui, ó. Esse babachante, ele não corta o cabelo. Cabelo de 4 metros, considerado o homem que tem o maior cabelo do mundo. Babachante num pedaço. O maior cabelo do mundo. Olha aqui, ó. Olha a cabeleira. Parou, não mente pra mim. Nesse momento, na sua cabeça vieram as seguintes falas. Que nojo. Nunca passou um condicionador nesse cabelo. Não conhece o que é um colene, um coleston. Bebê, olha o nosso nível de futilidade. A pessoa está fazendo um sacrifício espiritual. E a gente está preocupado com o cheiro do cabelo dele. Nós, do Ocidente, nós somos muito fúteis. Nós não temos condições de fazer esse tipo de sacrifício espiritual. A gente não testemunha esse tipo de coisa, porque aqui no Ocidente a gente é muito preso à futilidade, a bobagens. Só mandar um abraço aqui para a mãe da Marina, dona Rosimeire. Um abraço, dona Rosimeire. Obrigado por estar acompanhando a gente, viu? Então, é um nível de futilidade muito louco. Agora vamos lá. Big Brother Brasil. Prova do líder. A prova é muito simples. Todos nós vamos levantar o braço. O último que abaixar o braço, ganha a prova do líder. E um carro da Fiat. Já pensou, gente? Um carrão e o chance de ir lá pro quarto, né? Do líder, tem chocolate, cartas e fotos dos parentes. Quanto tempo você conseguiria ficar com o braço para cima? Porque o último que abaixar ganha. Chuta alto. 1 hora? 2 horas? 3 horas? Vamos ver? Olha isso. Encontrei, tipo, a Gisele Bündchen nas avessas do festival. Ela é simplesmente o cara mais cobiçado do festival. O tiozinho do baú, ele estava com o braço levantado há 27 anos. Ele está com o braço levantado faz 27 anos. É óbvio, olha a mão dele toda deformada. É claro que nesta altura do campeonato já calcificou, né, o osso, a musculatura já atrofiou, mas ele fez um sacrifício. Eu nunca mais abaixei meu braço. 27 anos que ele está com o braço levantado. Coisinhas assim são comuns na Índia e do lado de lá do planeta. Tibete, sabe aquela coisa do novo Buda que as pessoas desaparecem? Só que a gente doce. Marcelo, até parece que se tivesse isso, a gente aqui não ia saber. Bebê, quem tá chegando nesse nível de espiritualidade tá preocupado com fama? Você acha que vai virar youtuber? Você acha que o novo Buda vai ser youtuber para avisar que ele tá sumindo? Percebeu? Então, de novo, eu respeito todas as crenças. Hoje a gente não está discutindo religião. A gente está discutindo o que o Guimarães Rosa acredita. Ele acredita nessa energia, nessa coisa mítica. Vamos de novo? Cuidado. Mítico e místico, lembra? Místico é mistério. Mítico trabalha com mitos. É que como os mitos vêm para explicar o que não tem explicação, o mito toca no místico. Mas o Guimarães Rosa não é místico, ele é mítico. Ele trabalha com estruturas emocionais, com estruturas psíquicas que vêm de tempos imemoriáveis. E aí eu vou de novo, né? A gente deu o exemplo do cachorrinho, lembra do cachorrinho? Toda noite, antes de deitar, seu cachorrinho pega o pano e ele gira, ele gira, ele gira, ele gira, ele gira. O que ele está fazendo? Deixando a cama fofinha? Não. Tá vendo se não tem escorpião, se não tem cobra, se não tem ali, né, algum animal peçonhento. Mas, Marcelo, meu cachorro é um shih tzu, ele nunca viu um animal peçonhento, mas está no chip dele. Então, se ele traz nele já essas historinhas embutidas, o ser humano que é um bichinho também traria. E aí, né, para quem é mais racional, pode ser uma espécie de memória genética. Então, eu dei o exemplo do sonho, lembra? É clássico, todo mundo já sonhou que para acordar, seu corpo precisa se alimentar, ele precisa de comida, ele precisa de bebida. Você está dormindo há muito tempo, clássico, você sonha que está caindo. Aí você dá aquele tranco e acorda. Para muita gente, isso é uma memória genética do tempo que a gente era macaco. Porque o macaco, quando tá na árvore, se ele tá caindo, ele tem que acordar.
Então a gente ficou no nosso, né, numa espécie de memória cromossômica, sei lá. O professor depois viu e pode explicar melhor para vocês. Tá ficando claro? É com essas estruturas que vem de tempos antiquíssimos, que o Guimarães Rosa está trabalhando. E que certos lugares do mundo preservaram. Por exemplo, o norte de Minas, o sertãozão de Minas Gerais. Era um lugar que foi ali preservado, essas coisas. Como eu já falei para vocês, eles preservam palavras. Lá no norte de Minas, eles falam de vera. Você fala, você fez isso? De vera. De vera quer dizer, é verdade. De vera tá no Lusíadas, 1500 e pouco. Então, mesmo com a Rede Globo impondo o carioquês, o cara preservou de vera. De vera. Tá ficando claro, gente? Então, tem lugares do mundo que parece que são especiais. São pessoas especiais num lugar especial. Que tem uma energia especial. Eu te dei o exemplo da Índia agora. Tá bom? Tudo isso pra gente voltar, né, a falar dos contos. Tudo bem? Vamos lá. Então, o sertão é o mundo, lembra? O sertão dele não é o Nordeste, é o norte de Minas, que pega o pedacinho do oeste da Bahia, o pedacinho do leste de Goiás, Tocantins, tá certo? E ele faz a prosa poética. Eu falei para vocês aquele dia que o gostoso não é ler Guimarães Rosa, é ouvir em voz alta. Porque tem uma prosódia, tem uma sonoridade, tá certo? Que é quase poesia. Ele se preocupa com a métrica, etc, etc, etc. Tá bom? E aí, para quem não estava aqui, né? Eu falei que sempre dentro da história principal tem uma outra história. É isso, porque o Guimarães Rosa quer nos mostrar que, em geral, esses conhecimentos míticos, esses conhecimentos imemoriáveis, esses conhecimentos atávicos, são contadas oralmente. São experiências orais. Sabe aquelas coisas que vó tem? Vó e bisa? Sabe de enrolar, né? Molhar a linha e colocar na testa do bebê, fazer não sei o que com o cordão umbilical. Sabe aquelas lembranças que as pessoas usam que é muito antiga, a gente não sabe mais qual é a origem daquilo? É isso. São transmitidos oralmente, porque é uma sabedoria popular. E aí essa tela é super importante. Se eu fosse você, eu tirava uma foto dessa tela aí. Aproveita e tira uma foto dessa tela comigo bonito do lado, ó. Fazendo charme, ó. Foi? Tira uma foto. Porque isso aí resume o que você tem que saber. Vamos lá? Então vamos fazer um resumão para a gente entrar então agora nos 7 contos que faltam. O de Guimarães Rosa, lembra, ele estudava tudo que é religião, ele não estudava um específico, ele estudava todas, e toda religião fala que existe um destino, que a gente é predestinado, a gente tem uma missão, e que essa missão se apresenta para nós no acaso. O livro mais lindo dele chama Grande Sertão Veredas. Ele fala que Deus gosta dos distraídos. Deus não gosta de gente muito pensada, sabe? Gente muito pensada, articulada. É na distração que as coisas acontecem. Deus gosta dos distraídos. É no acaso que as coisas se dão para nós. Cuidado com a palavra, lembra? A palavra tem força, então cuidado a evocar certas coisas. Eu vou de novo, você acha besteira, mas a neurociência, você paga lá um curso e eles vão falar para não falar não, tem que falar contrário de sim, não pode falar azar, tem que falar falta de sorte, né? A palavra tem força, por isso que Guimarães Rosa gosta de palavras novas, né? Tem 2 saberes, do povo e o tradicional. Isso faz a gente repensar, então, nossos conceitos, inclusive bem e mal. Lembra do Joãozinho bem? É do mal, mas tem ética. Tudo misturado, as coisas, né? A honra sertaneja, quem lembra? A honra sertaneja tem 3 valores. 1, não posso matar por traição, tem sempre de frente. 2, lembra? Com a mesma arma. A arma é revólver, faca, na mão. E 3, só eu posso limpar minha honra. Lembra? São as 3 regras da honra sertaneja. Tudo acontece na travessia. Lembra? Os 9 contos vão se resolver no caminho, porque é no caminho. Vamos lá? Eu nasci e eu morri. Eu não posso fazer nada com essas 2 pontas. Só posso fazer com o meio, que é a travessia. E cuidado com as aparências. Isso aqui resume bem o que é o Guimarães Rosa. Tá certo, meus amores? Um homem que tem crenças míticas, né? Que acredita que existe algo que vai além da sabedoria humana racional, porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Você que vai ser médico, você que vai ser enfermeiro padrão, você que vai trabalhar na área de saúde, tem que saber respeitar a fé dos seus pacientes. Você pode não ter fé, mas você tem que respeitar a fé dos seus pacientes, porque às vezes a fé realmente move montanhas. As pessoas acreditam naquilo e traz uma energia para aquilo. Tá ficando claro, gente? Não? Tudo bem? Tranquilo? Bora? Então vamos lá. E aí quem tava com a gente vai se lembrar, né? Eu já analisei para vocês o burrinho pedrez, lindo de morrer, tá certo? E eu analisei para vocês porque lembra? 9, segundo a cabala, é um número cabalístico, porque fecha um ciclo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem que começar de novo. 0, 1, 2, 3, concorda? E a gente viu que o primeiro conto e o último são parecidos. Por isso que eu fiz o primeiro e o último. Porque o burrinho pedrez é a versão do Augusto Matraga na versão animal. E o Augusto Matraga é o burrinho pedrez na versão humana. Lembra disso?
No caso do burrinho, qual que era a frase? Nada disso vale fala, porque é a história de um burrinho, como a história de um homem grande, Augusto Matraga, é bem dado no resumo de um só dia da sua vida. Enquanto que lá no Augusto Matraga, lembra? Todo mundo tem sua hora e a sua vez, e a sua hora há de chegar. Porque ninguém vai ser herói a vida inteira, mas todo mundo vai ser herói um dia na sua vida. Então agora a gente vai começar a aula de hoje. Vamos lá, meninos? A volta do marido pródigo. Você já viu, né? Eu resumi para você conto por conto, não precisa se preocupar, né? Mas eu queria que você lesse pelo menos 1 ou 2 do Guimarães Rosa. Você tem que sentir o Guimarães Rosa. Não adianta. Você sabe que quando eu libero, eu libero. Falei que Clara dos Anjos, você não precisa se preocupar com Clara dos Anjos. O Morte e Vidas Feridas te deu o videozinho. Mas tem livro que tem que ler, que tem que sentir. Tem que sentir o Guimarães Rosa. Eu não precisa ler os 9 contos, né? Mas pelo menos uns 2 ou 3 você precisa ler, para sentir o que é o Guimarães Rosa. Não tem negociação, tá? Bora lá? Então nós vamos conhecer um malandro, o Lalino Salatiel, né? Que é um cara que sempre chega atrasado no serviço, mas é bonachão, contador de piada, então com a simpatia dele ele ganha sempre o patrão dele, né? Ele é casado, tá certo? Com uma moça chamada Maria Rita, e tem um espanhol ali na região que tá de olho na mulher dele. E qual era o sonho do Lalino Salatiel? Conhecer o Rio de Janeiro. A noite, a alegria de viver. E aí ele fez o quê? Ele meio que vendeu a esposa dele pro espanhol. Ele combinou lá com o cara, falou assim, olha, ele viu que o espanhol estava interessado na mulher dele, que ele ia embora pro Rio de Janeiro, que ele nunca mais voltasse, mas ele precisava de um dinheiro e tal. Então o espanhol deu para ele, falou assim, você vai voltar mais não, né? Não, não volto mais não. E aí ele foi pro Rio de Janeiro, aprontou, torrou o dinheiro, gastou, fez de tudo, mas voltou pra região. Tá certo ou não? Ele não cumpriu o acordo dele, ele voltou pra região. Mas a mulher dele tá com o espanhol agora. Tem o que ele fazer, né? Ele vendeu a mulher pro espanhol. Muito bem. O que ele faz? Como ele é bonachão, falador, né? Ele então se envolve com a política. Trabalha na época de campanha política, né? E todo político precisa de um cabo eleitoral, que é aquele pessoal que faz a campanha, o boca a boca. E ele começou a fazer isso, né? Muito falador, muito simpático. O que acontece? Vai chegar na região ali, na época da eleição, uma comitiva do governador. E aí o que acontece? O sonho do major que ele está apoiando politicamente, o Lalino, era que essa comitiva viesse na fazenda dele. E aí o Lalino foi lá na cidade, com o papinho dele, com a simpatia dele, conseguiu convencer essa comitiva a vir para a fazenda do major. E aí o major ficou super contente com aquilo que ele fez, então, vai ajudar então o Lalino a obter o seu objetivo, que era qual agora? Reconquistar a esposa. Então ele expulsa o espanhol e a Maria Rita fica de novo com o Lalino, né? Agora veja, deu volta, só para que o Lalino conseguisse o seu objetivo. Parece, então, que a mão do major foi usada para cumprir o destino. Vamos ler a frase juntos ali, ó. Então, o major voltou a aparecer na varanda, seguro e satisfeito, como quem cresce e acontece, colaborando sem saber com a direção escondida de todas as coisas que devem depressa acontecer. Você está percebendo que é um hífen, tem vários hífens. A direção escondida de todas as coisas que devem depressa acontecer é uma palavra só. E o que seria a direção escondida de todas as coisas? O destino de todos nós, a missão que você tem que cumprir. Cada um tem a sua hora e a sua vez, e a sua hora há de chegar. Esta hora se chama direção escondida de todas as coisas que devem depressa acontecer. Essa é uma crença religiosa, essa é uma crença mítica, de que os seres humanos têm um destino a ser cumprido, e que você não tem como fugir dele. Desde a Grécia Antiga é assim. Quem fugir ao seu destino será punido. Tá certo ou não? Na Grécia é pior, né? Quem fugir do seu destino, ele e os seus descendentes serão punidos. Não há como fugir do seu destino. Então você vê que o Lalino, ele faz parte de uma linhagem bem interessante, né? Que é a linhagem dos malandros brasileiros. Todo país tem uma autoimagem. E essa autoimagem tem muito a ver com a sua formação. Quando a gente fala que malandro, não é de ser bandido. Malandro é aquele cara que é esperto, que se vira nos 30. Nós temos uma linhagem de malandros no Brasil. Leonardinho, que é o pai de todos, que é um livro chamado Memórias de um Sargento de Milícias, que vocês não viram comigo ainda esse ano. O Macunaíma, que é o meu personagem predileto, não é meu livro predileto, mas meu personagem predileto é o Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter. É o Pedro Malas Artes, que é um personagem do folclore brasileiro. Ele é um cara que mora na cidade grande, da cidade do interior, e foi morar na capital. E aí todo mundo achou que ele era trouxa, que ele era caipira, e ele passa todo mundo para trás. É o Lalino Salatiel, é a Emília, tem um caso do sítio, do Pica-Pau Amarelo, que cai um anjo no sítio. O que a Emília fez? Ao invés de ajudar o anjinho, ela quebrou a asa do anjo para colocar o anjo no circo para ganhar dinheiro. É o Agostinho da Grande Família, é o Chicó e o João Grilo, lembra do Alto Compadecida? Não sei, só sei que foi assim. Então o Brasil tem uma linhagem de malandros, e o Lalino Salatiel entra neste grupo de malandros brasileiros, que se dão bem, né? Que se viram nos 30, tá bom? Muito bem. Aí veio o Sarapalha, onde eu tive a colaboração luxuosa do professor Vilmar.
Só um minutinho, deixa eu só ver se tem algum... Gente, quando olha aqui, não é coisa minha, não. Até pra ver se alguém tá mandando... Que o Tiba, o professor Rafael, tá mandando pra mim as coisas, tá? Isso. Vamos lá. Dá uma olhadinha que tá em amarelo lá embaixo. Cada conto começa com uma frase, um ditado popular, uma cantiga, que são maneiras de passar o que tipo de conhecimento? O conhecimento popular. Tudo bem, não? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Casa de ferreiro, espeto de pau. Quem com ferro será ferido. Né? Você tem uma tradição de transmitir para as pessoas conhecimento popular, a sabedoria popular, via ditados populares ou musiquinhas. Então vai ter um conto, nós vamos ver hoje, que fala assim, a barata diz que tem 7 saias de filó, é mentira da barata, ela tem uma só, ha, 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 ó, 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 ela tem... Que o cara é mentiroso. Então aqui no Sarapalho, olha a frase, ó, não cantes fora da hora, ai, 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 ai. É uma cantiga, eu peguei esse verso aqui, ó, não cantes fora da hora, ai, 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 ai. Bé, 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 lembra? Falei para vocês que eu não sei a sua edição do Sarapalha, do Sagarana, mas todos, na edição original, o Guimarães Rosa ele fez um desenho para cada um dos contos, lembra? É sempre uma mandala, porque a gente viu que o círculo é um símbolo cabalístico, né, importante, místico, círculo não tem começo, não tem fim, portanto remete à eternidade, remete à divindade, ao infinito, tá certo ou não? Não tem começo, não tem meio, não tem fim, é a forma perfeita, e aqui parece um olho, né? E o outro fechado, a pessoa tá aqui meio assim, né, tremendo. Tá certo ou não? É o Sarapalha. O problema desse conto é que alguém vai cantar fora da hora. Lembra? A palavra Fiat Lux é a palavra que faz as coisas acontecer. Então nós vamos conhecer aqui 2 primos. O primo Argemiro e o primo Ribeiro. E eles estão num lugar que está abandonado. Todo mundo foi embora. Por quê? Porque subiu pelo rio, né? E aí subiu pelo rio a malária, a maleita, o impaludismo, tá certo? Professor Vilmar me deu os nomes, né? Malária, maleita, cesão, impaludismo, tá certo? Que é dado por protozoários, tá certo? Ele pediu para eu insistir com vocês, para vocês não confundirem com febre amarela. Malária é uma doença, febre amarela é outra, né? As duas são de regiões endêmicas, mas aí um é protozoário, o outro... Tá bom? Aí você conversa depois com ele. Mas cuidado com isso, tá? Então, malária, maleita, cesão, impaludismo é a mesma coisa, né? E aí, a cidade está toda abandonada, só sobraram 3 moradores. Esses 2 primos e uma senhora negra que mora na cidade, que não está com malária. Justamente, quem é que não está com doença? A velhinha. Lembra que parece que tem pessoas que são especiais? Porque elas parecem que elas também têm uma proteção especial. Gente, aqui na minha rua tem um senhorzinho, né, que chama ele de Caju. É um senhor negro, morador de rua. Todo mundo preocupado, desesperado com a Covid-19, como se nada tivesse acontecendo, né? E parece que tem alguém que protege mesmo, parece que tem uma mão em cima dele protegendo, né? Aqui nesse conto, todo mundo, a cidade inteira morreu, fugiu, tá certo? O livro fala que metade está no cemitério e metade foi embora. Os 2 primos tremendo, feito doido com a malária, e a velhinha, nada aconteceu com a velhinha. Parece que ela é protegida, porque ela tá voltando para lá, né? Ela já tá no outro nível, já tá na passagem, né? Na travessia. Bom, você sabe, né? Malária é tipo um reloginho, né? De 48, o professor falou que há vários tipos de malária, né? Mas em geral, de 48 em 48 horas é um reloginho. Se no primeiro dia deu febre, sei lá, 11 da manhã, todo dia, cada 48 horas, às 11 da manhã, é batata. E então esses primos todo dia têm o mesmo ritual. Eles acordam, eles têm lá um coxo, onde coloca comida de bicho, né? Emborcado, eles sobem nesse coxo de cobertor e ficam ali. Acendem uma fogueira, eles tremem demais, né? Bom, o que acontece? Estão ali conversando, né? O Argemiro é mais novo do que o Ribeiro, ainda tem planos, o primo é muito agradecido, porque o Argemiro não foi embora, o Argemiro tem terras em outros lugares, mas ele ficou para cuidar do primo, tá certo? E o Ribeiro tá falando assim, olha, eu vou morrer. Falou, para, primo, o que é isso? Não, eu sei que eu vou morrer, primo Argemiro, né? Eu quero te fazer só um pedido, né? Eu não quero ser enterrado na cidade, eu quero ser enterrado aqui no cemitério da nossa cidadezinha mesmo. Quero ficar aqui na nossa cidadezinha, enterrado aqui no... Me promete que vai fazer isso? Falou, primo, para de falar isso. Não, tá bom, eu prometo, mas para de falar isso, né? Tô aqui com você, vou cuidar de você. Então, ali conversando, aquela coisa toda, aqueles sinais, né? Deixa eu ver daqui a pouquinho, ele sangra pelo nariz, o baço, eles ficam medindo quem é que tá com o baço mais inchado, né? Aquela coisa toda. E aí, o primo lembra. Ele falou assim, eu queria que ela voltasse. Quem é essa? Quem é essa? A mulher do Ribeiro. A mulher do Ribeiro fugiu. Ele era casado há pouco tempo, 3 ou 4 anos, e a mulher dele fugiu com um vaqueiro. Foi embora.
E ele não se conforma com isso. E ele disse que se ela voltasse, ele até aceitava ela de volta. Então ele fica ali, na verdade a gente não sabe se ele não foi embora porque ele desistiu de viver, ou se ele não foi embora esperando que ela volte. Tá certo ou não? E aí, essa conversa incomoda demais o Jorge Emílio, que é o Ribeiro que é casado, tá? Isso fica incomodando demais o Jorge Emílio. Por quê? Porque o Jorge Emílio também gostou da mulher do Ribeiro. Ele também gostou da Luísa, tá certo ou não? Nunca falou, nunca beijou, nunca foi atrevido. Ele falou só que 2 vezes aconteceu uma coisa. Um dia, debaixo de uma jabuticabeira, ele se controlou para não passar do ponto, porque ela estava linda demais. E uma outra vez, a prima viu que ele ficava olhando muito para ela. Falou, ei, prima, você precisa casar, hein? Porque ele reparou que ele ficava olhando pro olho dela o tempo inteiro. Mas nunca beijou, nunca abraçou, nunca falou nada, nunca, sempre respeitoso, respeitando o primo. Tá certo ou não? E aí ele conta. Bem, ele vê que o primo não tá muito mal, e ele tá carregando essa culpa. E ele conta. Ou se ele não tivesse contado, os dois iam um cuidar do outro. Mas aí ele contou. Lembra? E aí, cuidado, que quando você fala, né? A ação acontece. A hora que ele falou, o primo não aceita, não se conforma de jeito nenhum. Fala, olha, eu só não te mato porque eu não tenho arma, e se eu tivesse arma também não tenho condições físicas, porque dá muita fraqueza, né? Malária. Você, só que você tem que ir embora, você tem que ir embora daqui. Falou, mas primo, de cuidar de você. Você vai embora, a terra é minha, ainda mando nessa terra, a terra é minha. Eu tô te mandando embora. E aí ele vai embora, tá certo? E aí a gente dá a entender, né, que o Ribeiro vai morrer sozinho lá dentro de casa, mas o outro vai morrer onde? Na estrada. Que quando chega na estrada, ele deita no chão. Ele fala, lugar bom para descansar. E esse descansar tem o sentido também da morte. Mas, veja de novo, onde que se resolveu o conto? Na estrada. Tá ficando claro ou não? É sempre no caminho, é sempre na travessia, é na estrada. Tá? Muito bem. Então, aí algumas características, né? Da malária, tem a tremedeira, aí tem o mosquito, né? É o mosquito fêmea que pica, né? O professor me explicou que o mosquito macho só come vegetal, só mato, tá certo? Quem come, eu que agradeço, professor Vilmar, o senhor que está me ajudando. Né? É o mosquito fêmea que precisa do sangue, do ferro, para poder alimentar seus filhotinhos, né? Tá certo? Aí vai citar o quinino, que é este remédio, né? Que hoje, né? Supostamente ajudaria na Covid-19, e aí o professor pediu para te alertar que não serve água tônica, que tem quinino, mas é pouquíssima quantidade, muito diluída, então não serve. Tá certo? Os baços inchados, o sangramento, que o professor falou que não é comum na malária, mas talvez com muita febre, né? Ele disse que tem gente que chega a ter tanta febre que cai o cabelo. E aí uma das características pode ser que, né, estoure vasinhos no nariz e que sangre. Não é comum, mas pode acontecer. Tá certo? E a febre. Então, veja, qual que é a importância desse conto? Você entender a questão da fala. Se ele tivesse guardado o segredo para ele, nada teria acontecido, os dois teriam talvez um cuidado do outro, ele ter se curado. Mas ele falou, quando você fala, as coisas acontecem. Por isso que Deus deu pra gente 2 orelhinhas e uma boquinha. Fala menos e ouve mais. Usa menos o dedinho também. Lê mais do que usa o dedinho. Tá vendo? É muito blá blá blá, é muita verborragia. Hemorragia, sangue. Verborragia, blá, 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 blá. O pessoal fala demais. Cuidado com as palavras, porque as palavras vão pro vento para recolher ele depois de volta, bebê. É muito difícil. E a palavra faz as coisas acontecerem. Vou de novo, é o primeiro versículo da Bíblia. Fiat, né? E o princípio era o verbo. Quando Deus falou Fiat Lux, quando ele falou faça-se a luz, é que as coisas aconteceram. Tá bom? Próximo conto. Duelo. De novo, né? A gente tem uma mandala lá. O círculo perfeito, né? Mandala. Bem? Parece que aqui tem a famosa mão do destino, né? Sempre a mão do destino, que vem e age. A direção escondida de todas as coisas que tem, né? Prestes a acontecer. E 2 caras aqui. Tá bom? Vamos conhecer o conto, então? Então nós temos o Turíbio. Turíbio, Turíbio, ele trabalha fora, ele viaja, às vezes, para entregar coisas. Então, quando ele voltou um dia, ele descobriu que a, né, Silivana, a mulher dele, tá saindo com um ex-soldado chamado Cassiano. Ficou louco com aquilo, ele viu de longe, entrou em casa, como se nada tivesse acontecido, e preparou uma emboscada. No dia seguinte, ele vai matar o cara, só que aí ele errou. Quem foi visitar a mulher dele, por outro motivo, era o irmão do Cassiano, e ele matou o irmão do Cassiano. Então, ao invés de matar o amante da esposa, matou o irmão do amante. E aí começa, então, um duelo entre os dois, um querendo matar o outro. Né? Começa uma caça no estilo gato e rato. Quem vai caçar quem? Cassiano quer matar o, né, Turíbio, que matou o irmão dele, e o Turíbio quer matar o Cassiano, porque era o amante da esposa. Bem, nunca se encontravam, apesar de estarem perto muitas vezes. Então, era incrível, porque como eles estavam se procurando, várias vezes eles passavam. Qual era o ponto de parada? A casa da Silivana. E aí ela fazia um jogo duplo, porque ela dava informação errada para os dois. Tudo bem? Porque ela não queria que nenhum dos dois morresse. Então ela enganava os dois, e eles ficavam perdidos. Eles nunca se encontravam. Estavam sempre por perto, mas nunca se encontravam.
Aí o que acontece? O Turíbio, então, tomou uma decisão. Ele sabe que o Cassiano, tá certo? Tem um problema do coração. Por isso que ele deixou de ser o soldado. Então ele quer cansar o cara. Porque daqui a pouco ele vai ficar tão cansado, o coração vai inchar, que ele vai morrer. E deu certo. O cara ficou realmente, né? Turíbio pegou um dinheiro que ele tinha e foi embora para São Paulo. Deixa o cara querer um tonto aí rodar, né? Pela região. O Cassiano ficou rodando, e o Turíbio foi para São Paulo. Gastar dinheiro, passear. Cassiano, então, recebe um diagnóstico de que morrerá em breve, porque o coração dele realmente inchou. Despede-se de Silivana, vende tudo que tem e ruma para se despedir da mãe. Então ele vai pegar esse dinheiro que eu tenho, vou levar para minha mãe. Né? Ele chegou lá, já me despeço da minha mãe, que eu vou morrer mesmo. Só que ele está muito doente, ele não vai conseguir chegar na casa da mãe dele. Então ele para num lugarzinho chamado Mosquito. Lá ele procura alguém que pudesse matar o Turíbio por ele. Ninguém aceita essa missão. O que ele faz então? Ele vai ficar na casa de um cara chamado Timpim 21. Vamos lembrar os números cabalísticos? 3. A hora e a Veja Augusto Matraga tem muito número 3, lembra? Ele tem 3 nomes, 3 cidades, ele, a mulher e a filha, ele, o casal que ajudou ele, 3. Né? Nós vamos ter o 7, o burrinho pedreiro chamava 7 de ouros, né? O 9, Sagarana tem 9 contos, e os 3 vezes 7, 21. Olha outro número cabalístico aí. Aí ele vai conhecer o Timpim 21, que tem um filhinho, ele vai ficar na casa do Timpim 21, ele vai colher o Cassiano, mas o filho dele tá muito doente, e aí ele percebe, o Cassiano, que ele não vai conseguir chegar na casa da mãe dele, então que ele quer fazer uma coisa boa na vida, que ele faz então, meu irmão morreu por minha causa, né, vou deixar alguma coisa boa nessa vida, ele pegou e emprestou, ele deu dinheiro para o Timpim 21 pagar o tratamento do filho dele, e o Timpim prometeu então amizade eterna a ele, morre o Cassiano. Vamos lembrar onde que tá o outro? Em São Paulo, torrando dinheiro, né? O que acontece? O outro, lá em São Paulo, ficou sabendo que morreu o Cassiano, então posso voltar, e voltou. Quando ele desce na estação de trem, tá certo? O que acontece? Da estação de trem até a fazenda, onde ele morava com a Silivana, era um dia de viagem. Na estação de trem, o cara disse, você tá indo pra onde? Eu também tô indo pra lá. Vamos junto fazer companhia, estão conversando, batendo papo, vamos embora. Né? Vamos conversando. E aí, no meio do caminho, chega uma hora que o Timpim fala assim, eu queria que o senhor ajoelhasse agora. Pegou um revólver, o cara disse, o que aconteceu? Falou, quero que o senhor Turíbio, seu ajoelho aí, reza uma Ave Maria. Tá certo? E aí ele matou o cara. Primeiro, o que é bacana, você vê que tem duas questões aqui da honra sertaneja, né? Primeira questão, qual foi? A questão da honra sertaneja, porque ele não matou o outro, né? De maneira traiçoeira, pelas costas. Ele deixou o outro rezar. Deu tempo do outro rezar. Pedir pela sua alma. E segundo, ele vingou o amigo. Ele não poderia ter feito isso, mas ele fez isso por quê? Porque o Cassiano já tinha morrido. Então aqui é bem para te mostrar um pouco dessa questão da honra sertaneja, que é um outro esquema de valores, que não são os nossos. Tá bom? Você sabe que tem grupos que são assim, né? Tem grupos que são muito fechados. Os ciganos são assim, eles têm regras próprias. Os ciganos, não existe perdão no povo cigano. O povo cigano não tem perdão. É uma regra própria do povo deles. Né? Você tem isso entre os judeus ortodoxos. Eles têm regras muito próprias, só podem casar entre eles, etc, etc. Né? É um problema em Nova York. Em Nova York tem um bairro que só tem judeu ortodoxo. E aí o que acontece? A polícia deles, tá certo? O SAMU, só eles podem tocar neles mesmos. Então é um problema para Nova York, porque a polícia não pode entrar lá. Quem resolve, então acaba sendo que o rabino que resolve todos os problemas. E aí tem abuso sexual, tem violência, e ninguém fica sabendo, porque eles resolvem entre eles. Então, existem grupos que são muito antigos, os ciganos são antiquíssimos, né? O povo judeu ortodoxo é antiquíssimo, tá certo? Os sertanejos são antiquíssimos, eles têm regras próprias de conduta, que a gente, talvez, de fora, que somos cartesianos, pré-universitários, a gente não consegue dar conta, tá bom? Muito bem. Aí vem o minha gente. Vamos interpretar a mandala? Também é um círculo de novo, você já sabe, círculo é a eternidade, a forma perfeita, é a divindade, e tem um jogo de xadrez. Esse aqui vai ser marcado pelo jogo de xadrez. E aí você vê aqui, né, primeira coisa importante, minha. Então, dos 9 contos, só vai ter 2 que tem em primeira pessoa. Esse é um deles, minha gente. O narrador tem em primeira pessoa, e aí começa a imagem marcante, o jogo de xadrez. Então, né, o Santana sempre vai na casa dos parentes, e ele sempre encontra no caminho gente, e ele adora, né, um cara que joga xadrez, então ele joga no cavalo. Mas como é que não cai a peça? Porque tem um buraco, eles colocam a peça ali no buraco, né, pra jogar o xadrez. E aí, o cara tem uma memória maravilhosa, ele guarda onde parou o jogo. Então, eles vão jogando, né, a partida não terminou quando chega no ponto, o cara guarda como é que estava o tabuleiro na cabeça dele. Muito bem. O que acontece, então? Ele vai chegar na casa do tio dele, que chama, né, tio Emílio, e o tio Emílio está envolvido na política. E você sabe que política é um jogo de xadrez.
né? Então tem uma metáfora aqui, o jogo de xadrez é uma metáfora, é um jogo, né? Você tem que saber manipular as peças, né? Tem peças que são mais poderosas do que outras. O jogo de xadrez é uma metáfora bem interessante do que a vida humana, né? Então o que vai acontecer? Nós vamos ter ali sempre aquela história da história dentro da história, né? Então nós vamos ter aqui uma história dentro da história que é desse Bento Porfírio, mas aí de novo eu não vou contar porque reforça só a ideia da honra sertaneja, e aí o nosso querido, né, narrador tá de olho, tá certo? Na prima, a prima que se chama Maria Irma. Só que ela não quer nada com ele, tudo bem? Fica enrolando ele, e ele fica puto da vida. Porque ela, Maria Irma, tá de olho em quem? No noivo da melhor amiga, chamada Armanda. Então a Maria Irma tem uma amiga chamada Armanda, que tá noiva, e ela tá de olho no noivo chamado Ramiro, tudo bem? Muito bem. O que acontece? A Irma, ela não quer saber do narrador, não quer saber, e fica empurrando ele pra a tal da Armanda, né? Porque o primo fica puto, porque ele vê que a prima não quer nada com ele vai pra casa de um outro parente bem distante. Chegando lá na casa desse outro parente, né? O que acontece? Porque ele percebe que não vai rolar nada, né? Quando ele foi pra casa desse outro parente, o tio, tá certo? Emílio, que tá concorrendo à política, pediu pra ele falar assim, ó, olha, pode avisar lá pro pessoal lá da outra banda lá, que eu vou desistir da eleição, porque eu já sei que eu não vou ganhar. Que eu tô perdendo, que vou até parar de investir em gastar dinheiro com cabo eleitoral, fazer panfleto, porque sei que eu vou perder. Na verdade, né, o que acontece, né? Quando chega lá, o narrador, né, que não tem nome, o narrador vai falar o que o tio quis. Quando ele volta, o tio fala assim, e aí, o que aconteceu? Fala, eu fiz o que o senhor falou, tio, né, que o senhor tá desanimado, que não vai dar certo, assim, era isso que eu queria, que agora o lado de lá para de investir na eleição e eu ganho. Resumindo, o bobão do narrador foi usado pelo tio. Ou ele tá sendo usado pelo tio para fazer política, deu pra entender, né? O tio contou uma história mentirosa pro lado de lá diminuir os seus gastos e o tio aqui investe e ganha a eleição. Ele foi usado pelo tio, Emílio, e está sendo usado pela Maria Emília, porque a Maria Irma quer que ele fique com a Armanda, para tirar ela do noivo, tá certo? O nosso narrador recebe uma carta do Santana, que quer continuar por carta a partida anteriormente interrompida, e lhe dá checkmate. Então, claro que isso aqui é só mais uma metáfora, né, de que esse narrador vai levar um checkmate. Como é que ele vai levar o checkmate? Levou o checkmate do tio, que usou, bem? E Irma está com a Armanda. Narrador se encanta pela moça e se casa em 3 meses. E aí, quando ele volta, ele encontra a prima conversando com a Armanda e ele realmente se interessa pela Armanda, ele casa com a Armanda e a prima vai casar com o ex-noivo da amiga. Resumindo, checkmate. Levou o checkmate do Santana, levou o checkmate do tio, que usou ele para fazer política, e levou o checkmate da prima, que conseguiu mexer os pauzinhos, as peças do tabuleiro, para ela casar com o cara que ela queria. Tá ficando claro? Essa é a ideia. Muito bem. São Marcos. Adoro. Adoro. Vou prestar atenção agora bastante, porque esses são Marcos. As minhas apostas são 5. Dos 9 contos, quais foram os mais importantes? Abre o ouvido. O Burrinho Pedrez, que eu já contei, e o Augusto Matraga, obviamente, tá certo? São os mais famosos. O Sarapalha, não me pergunte, o Guimarães fala que é o conto que ele menos gosta, mas cai enlouquecidamente. Eles amam o Sarapalha no vestibular. O Sarapalha, até porque ajuda a fazer questões, né, interdisciplinares com a biologia. Sarapalha, o São Marcos e o Comércio de Bons. Esses são, para mim, os 5 contos mais importantes. Vamos de novo? Burrinho Pedrez, Augusto Matraga, o primeiro e último. Sarapalha, São Marcos e o Comércio de Bons. Vamos para São Marcos? Vamos analisar o desenho que o Guimarães fez? É uma mandala de novo. Círculo, eternidade, perfeição, divindade. Eu tenho aqui uma pessoa negra. Eu tenho aqui uma coruja, que pode ser sabedoria, mas pode ser morte. Você sabe que em algumas regiões do Brasil, né, as corujas sofrem perigo, né, de extinção. Por quê? Porque o pessoal, quando ouve o pio da coruja, acha que é a morte. Mas também é símbolo de sabedoria. Tá certo? E aqui uma coisa meio de gênio, meio de feitiço, meio de alguma coisa, né? Uma lâmpada. Concorda? Bora lá? De novo, tá em primeira pessoa. Então tá fácil, hein? Quais são os contos em primeira pessoa? São Marcos e o Minha Gente. Muito bem. Nós vamos conhecer o José, também chamado de Zé. Ele é um cara urbano, que quando vai para essa região, que ele vai para o interior, ele adora tirar sarro do pessoal. Ele acha que o pessoal tem muita simpatia, muito feitiço, muita crença besta. Aquele pessoal da cidade grande que acha que é um bombozão que sabe tudo, né? E mora na região um homem negro chamado João Mangolô, que é um feiticeiro. Que o José, chamado também de Zé, que é o narrador, adora humilhar. Ele adora passar na frente da casa dele, jogar pedra. Ele canta assim, negro na festa, pau na testa. Negro na festa, pau na testa. Racismo. Quer dizer, se o negro aparecer numa festa, bate no cara. Então, e o João Mangolô fica louco da vida com ele. Então, o que acontece, né? No Calango Frito, que é o lugar que ele tá, o José e Zé, que é urbano, todos eram um pouco feiticeiros. Alerta cozinheiro do narrador, Sainha Rita.
Ele, o que acontece? Todo domingo, o nosso narrador vai visitar a floresta. Ele vai com a espingarda para fingir que vai caçar. Mas, na verdade, ele não é caçador. Ele é um interessado em botânica, na fauna e na flora. Então, é meio chato esse conto, porque eles descrevem tudo que é passarinho, tudo que é inseto, tudo que é planta. O professor Vilmer ia gostar, tá certo, não? O professor Vilmar ia gostar, porque tudo que é bicho, tudo que ele descreve, porque ele é apaixonado. Só que ele, como ele acha que não é que não é uma coisa muito masculina, ele finge que vai caçar. E aí um dia, no caminho pra cá, e pra entrar nessa floresta, tinha que passar na frente da casa do João Mangolô. Então eles tinham o João Mangolô, né, chama de negro, jogar pedra, tirar sarro. E aí, num dia no caminho, ele encontra esse cara aqui, ó, o Aurísio Maquitola. E fala, que começa a conversar. E a tua adoração de São Marcos? Porque tinha uma oração na região ali que era poderosíssima, que todo mundo usava, que era um feitiço master, chamado oração de São Marcos. Então, pelo amor de Deus, você não fala essa oração, que essa oração traz coisa boa. Imagina, começou a tirar sarro. E o Aurísio morre de medo dessa oração. Bom, um dia, né, que o narrador entra na floresta, logo no começo tinha um bambual, de bambu, tá certo? E ele viu que tinha umas coisas estranhas escritas no gominho do bambu. O que estava escrito ali? Estava escrito o nome de 3 reis da Pérsia, que são citados na Bíblia, Nabucodonosor, não sei o que lá. Para provocar, ele respondeu embaixo, o narrador, e voltou dali. Na próxima visita, alguém tinha respondido. Ele foi lá e respondeu. E ele começa a chamar esse cara que responde para ele no bambu de quem será? É o quem será. E o cara escreveu, ele escreveu. O quem será escreveu, ele escreveu. Quem será escreveu, ele escreveu. Um dia o quem será não respondeu, parou. Então dali ele começa a adentrar mais ainda a floresta. Presta atenção. Então vamos parar aqui um minutinho. Pensa numa cebola. Tem o núcleo, não tem? Tem as camadas por fora, não tem? Somos nós. Tem Nietzsche, tem Schopenhauer, tem Hegel, tem Bauman, tá certo? Tem Inês Brasil, Pablo Vittar, tem a Xuxa, tá tudo aqui, ó. Vai colocando. Então presta atenção, nós vamos começar a descascar esta cebola, tudo bem? Então lá, primeira coisa que você viu, nome de reis que são citados no Antigo Testamento. É o mundo bíblico, é o mundo judaico-cristão. Vamos tirar esse pedaço da casca da cebola? Tirei. Continua andando. Aí ele foi entrando, ele viu uns cipós que pareciam umas colunas jônicas. Ou lembra de jônico, dórico, lembra disso? São colunas gregas. É o mundo grego. Ficou atrás. Aí ele foi entrando mais para dentro, ele viu um arbusto que parecia uma pirâmide. É o mundo egípcio. Tá dando pra entender o que está acontecendo? Ele está adentrando na floresta como se ele estivesse retrocedendo na história do conhecimento humano. O mundo judaico-cristão, o mundo grego, o mundo egípcio. Ele está adentrando no mundo, no nosso conhecimento. Porque floresta é simbólico, lembra que ele é mítico? A floresta, nos contos de fada, as florestas das histórias europeias, sempre ninguém sai de uma floresta como entrou. É uma travessia. A floresta é uma travessia para entrar no mundo obscuro. Pode ser o nosso inconsciente. É o nosso mundo mais profundo. É a floresta. Todo conto de fadas, toda história que quando o cara atravessa uma floresta, ele sai no outro lado de outro jeito que ele entrou. É entrar na nossa profundidade, nossa profundeza, na nossa escuridão. Tá falando claro? E aí, olha que interessante, né? Você viu? Logo no começo, as questões bíblicas. É o mundo judaico-cristão. Tira essa camada da cebola. Adentrou, cipó que parece uma coluna jônica. Parece o mundo greco-romano. Tira essa camada. Entra mais pra frente, a pirâmide. Tira. Resumindo, você percebeu que ele vai descascando essa cebola que somos nós, para chegar no núcleo. E quando ele chegou lá no fundão da floresta, quando ele acordou, ele estava cego. Ficou desesperado, o Izé, porque tá cego. Quer dizer, é aquela hora em que o conhecimento... Olha que interessante a metáfora. É aquela hora que o conhecimento letrado não serve pra bosta nenhuma. Bebê, eu já falei para vocês, as apostilas do Dom Bosco são sensacionais, mas para certas situações da vida, não serve nem para limpar a bunda, porque tem gente que tem alergia à tinta. Nessa hora, é outro conhecimento que eu preciso ter. É o conhecimento de vida, de sabedoria, talvez mítica, tá certo? Talvez mística, religiosa, mas é um outro conhecimento. E aí, o que acontece? Ele fica... tá cego. Escuridão. Porque, cuidado, a gente associa cegueira à escuridão. Excesso de luz também cega. Nós também somos cegos pelo excesso de luz que colocaram na nossa cara. A gente é tão cartesiano, tão racional, que a gente ficou cego para esse outro lado da existência humana. O lado mítico da existência humana. O lado místico, que você quiser chamar.
que é aquele lá, há mais mistérios entre o céu e a terra. Lembra? Bom, de novo, Jô Soares falou que se aquela canequinha dele falar boa noite, Jô, ele fala boa noite, caneca. Ele tá dizendo que estou aberto ao mistério. Eu sou igualzinho, apesar de me cagar inteiro de medo. Vamos lá? Colocaram tanta luz na sua cara que você ficou cego. Você ficou cego. Tá ficando claro ou não? Então agora ele tá cego. Agora, nessa hora, o que você vai correr? Para que você corre para. Sabe aquela história? Eu sou ateu, graças a Deus. Nessa hora, o bebê até evangélico grita: Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. E foi o que ele fez. Ele lembrou então de uma reza poderosa, que é a relação de São Marcos. E aí ele começou a rezar essa oração, tá certo? Vai vir uma doideira, olha lá, ó. Vem uma doideira, uma zoeira, uma força descomunal, um pavor. Ele vai rezando, vai tateando, vai parar na frente da casa de quem? Do João Mangolô. E aí ele tem certeza que foi o João Mangolô, aquele senhor negro, feiticeiro, que fez alguma coisa. E foi mesmo. O João Mangolô tinha pegado um voodoo e colocado uma venda. E ele começa a desganar o João Mangolô. Aí o João Mangolô faz o quê? Vai lá e tira a venda. E quando ele tira a venda, ele volta a enxergar. E aí ele agradece o João Mangolô e resolve a situação deles. Na verdade, esse cara teve que passar por uma situação muito difícil para aprender a dar valor para um outro tipo de saber que existe. Eu espero que você não precise passar por uma situação difícil para começar a respeitar o outro lado da vida. Meninos, esquece a aula de hoje. Agora é o Marcelo que vai falar. Você precisa resgatar a dimensão da transcendência, do mistério. O ser humano, ele tem várias dimensões. Elas têm que estar em equilíbrio. Tem a dimensão financeira, a emocional, a sexualidade, mas faz parte da existência humana o mistério. E vocês são de uma geração que abandonaram o mistério. A gente não quer, Marcelo não gosta de religião, não tem problema, não quer aderir a uma religião, vai fazer reiki, vai fazer yoga, vai fazer meditação. Mas você precisa resgatar alguma coisa que trabalhe com o mistério, porque existe o mistério. E tem coisas que só o mistério pode nos ajudar a entender o que está acontecendo. Ou pelo menos a paz igual ao nosso espírito. Eu vou de novo, não quer aderir a uma religião, porque não gosta da coisa sistemática, não tem problema. Reiki, yoga, coisas holísticas, sabe assim? São coisas, terapias alternativas, tem que fazer, bebê, porque faz parte da existência humana. Bom? Olha lá. Então nós temos aqui o sincretismo religioso, que é a mistura, né? Ensinar pra gente que o saber letrado às vezes não serve para nada, tem que ter essa troca cultural. A força das palavras raras, nome dos reis, e a regressão cultural até a cegueira. Tá bom? Tá facinho, né? Faltam só 2 contos, tá? Já tá acabando, ó. Falta o corpo fechado e o coberto de boi. Só mais 2, tá? Vocês aguentam? Aguentam assim, né? Tá muito chato? Fala alguma coisa pra mim lá no chat, professor Tiba me mandar. Espero que vocês estejam gostando, que não esteja muito chato, não. Tá dando pra aguentar mais um pouquinho? Aguenta mais um pouquinho? Ó, são 2 para 7, 2 para as 8. Até umas 8h15 a gente termina, tá bom? Dá pra aguentar mais um pouquinho? Fala só sim ou não. Sim ou não? Responde lá, professor Tiba me mandar pra mim. Mas vai aguentar sim, porque não tem outro professor, sou eu, vai ter que aguentar. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ó, ó, ó. Lembra? Todos os contos começam com uma musiquinha ou um ditado popular, ou os dois, que é alguma coisa da sabedoria popular nos ensinando. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui? Vamos lá? Já entendeu? É um cara mentiroso, né? Olha lá. Quem vai ser? Vai ser uma entrevista, então vai ter o doutor, que é o narrador, que no decorrer da história vai entrevistar um cara chamado Manuel Fulô. E Manuel Fulô, bebê, ele é um mentiroso. Então, na região, né, tem muitos valentões, né? E o que acontece? A cidade, né, só aceita um valentão por vez, né? Se aparece um mais forte do que o outro, o mais forte expulsa o mais fraco. Então sempre tem alguém dominante, o ser dominante. E o Manuel Fulô falou, imagina, isso, aquilo, já enganei cigano, já fiz isso, já fiz aquilo. E surge na cidade o mais poderoso do momento, que chama Targino. E o Targino, né, é super falador. Ele tem duas marcas, né? Além de ser muito falador, mentiroso, o Padre Del, todo mundo sabe que ele era mentiroso. Ele tem uma paixão que é a noiva dele, né? E uma mula que ele tem, tá certo? Que ele gosta mais do que a noiva, que chama Beija-Flor, a noiva. Ele é louco por essa mula. E ele é louco porque tem um cara na cidade que tem uma cela de couro super bonita, trabalhada, entalhada, e ele quer comprar, e o cara não quer. O cara quer a burrinha dele, a mula dele, e ele quer a cela. Então os dois têm coisas que podem se complementar. A ideia de complementaridade, lembra? Saber letrado pode complementar o saber do povo, o saber do povo complementar o do letrado. Olha lá, eu tenho a mula, você tem a cela. A gente pode complementar um ou outro. Bom, muito bem. O que aconteceu? O sonho dele, selar a mula com uma cela mexicana toda ornamentada que pertencia a Antonico das Pedras, que é um feiticeiro, um curandeiro do lugar. Antonico não vende a cela e quer comprar a mula de Fulô.
Aí o fulano vai contar um monte de causa dele, que não sei o que lá, e diz que vai casar com a das dores. Chega o Targino, o perigoso da vez. Entrou no bar, onde estava o Manuel Fulô conversando com o doutor, e falou assim, olha, eu vou transar com a sua noiva. Tudo bem? Depois pode casar com ela, mas eu tô te avisando que eu vim aqui te avisar que eu vou transar com a sua noiva. Gente, imagina. Isso é um desaforo sem tamanho. Concorda? Falou, você não vai fazer nada? Claro que aí ele teve que marcar um duelo com o cara. Só que é o Manuel Fulô, que é um mentiroso, fraco, enfrentando o cara mais poderoso que chama o Targino. Marcaram o duelo pro dia seguinte. Todos os parentes dele vieram despedir dele. À noite. Porque ele tá dormindo na casa do doutor. Ninguém dormiu aquela noite na casa do doutor. Porque toda a parentada dele se dá tchau. Já sabia que ele ia morrer. Tá certo? Dia seguinte. Quer dizer, é o duelo. Nessa noite ainda veio na casa o Antônico das Pedras, o tal do feiticeiro que tem a cela mexicana. Falou, eu queria conversar com o Manuel Fulô. O doutor sabe que ele não gosta do Antônico. Não, o Antônico insistiu, o doutor deixou então. Então os dois ficaram numa sala conversando. Quando eles saem dessa sala, ficou muito tempo lá os dois, o Antônico, que é feiticeiro, com o Manuel Fulô falou assim, ó, pode entregar a minha mula pro Antônico. Ninguém entendeu nada. Né? Ninguém entendeu nada. O que aconteceu? Ele tinha fechado o corpo dele. E aí no dia seguinte, né, aquela história toda, né? Sabe, duelo de faroeste? Todas as janelas fecham, todo mundo fica dentro de casa, só saem os dois. E aí, na troca rápida de tiros, ele consegue matar o Targino. Tá certo? Olha lá. Ele fechou o corpo contra balas, o Targino matou a Targino a facada e se torna o valentão do local. Tá bom? Certinho? Muito bem. Aqui, de novo, é só aquela ideia de complementariedade, né? Tá certo? E de que o cara é mentiroso, tanto é que o prenúncio do conto já contava isso. E o último, que é maravilhoso, que é Conversa de Bois. É um dos meus prediletos, se não for o predileto. Eu gosto muito dos outros, Burrinho Pedreiro, mas eu acho isso aqui muito tocante. Então presta atenção agora. Conversa de Bois. Tá incrível, tudo lindo. Obrigado, meus amores. Vocês são muito gentis, viu? Vocês são muito fofinhos. Obrigado, meus amores. Obrigado. Vocês são muito pacientes. Nós, professores, batemos palmas para vocês, porque vocês estarem aí firmes e fortes, com esse método de ensino que é tão chato a gente ficar olhando para essa... Imagina a gente olhando para esse buraquinho aqui do notebook. Vocês estão de parabéns, eu sou fã de vocês, viu? Tomara que a vida, o destino, Matrix, Deus, seja lá o que for, veja esse sacrifício que estão fazendo e reconheça, tá? Vamos lá, meus amores, Conversa de Bois. Você tá vendo aqui que tem a cabeça aqui pequena, deve ser uma criança, e tem os bois aqui. Essa aqui é maravilhoso. Muito bem. O que acontece? O narrador, não identificado, está conversando com o Manuel Tiborna sobre animais conversarem. Por quê? Vamos parar aqui um minutinho? Agora precisa da sua boa vontade. Existe uma crença mítica, existe uma crença atávica, que no passado homens e bichos se entendiam. Aí você fala, para aí. Vamos dar alguns exemplos? São Francisco de Assis. A Igreja Católica diz que São Francisco, ele é o padroeiro dos bichos, porque ele conversava com os bichos. Aí você para. Anchieta, vários quadros do padre Anchieta tem ele com uma onça, porque diz que ele sabia amansar a onça. Você para. Bebê, quando a gente fala conversar, não é bater papo. Oi, dona onça, como é que você tá, comadre? Não é isso. Sabe, você sabe que as pessoas fazem isso. O pessoal de fazenda, só de ouvir a vaca, sabe que ela tá doente. A relação que tem o cavaleiro com o seu cavalo é uma coisa louquíssima. Eles têm uma relação muito louca. Galinha. Mas cantava galinha pra jogar querela. Tem uma coisa bonita no Brasil que tá sumindo que chama aboio. O que é aboio? Aboio é canto pra chamar boi. Ê, boi, 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 ê, boi bonito, boi calmei, boi, 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 o boi vem. Ah, professor, para. Então, aqui, pera um minutinho. Professor, para. Não, vou contar. A importância que o boi tem para nós aqui no Brasil, olha quantas festas. Bumba meu boi, né? Boi mamão, festa do boi, 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 boi. O boi é o bicho mais cultuado no Brasil. É o camelo, lá na Mongólia. E aí o que acontece? Porque camelo para eles é que é o boi para nós. É carne, é lã, é pele, é tração animal, de trabalho, é transporte, tudo para eles. E aí nasceu um bebezinho camelo. Se o Vilmar estiver ainda, vai adorar essa história. Albino. E aí você sabe, na natureza, quando nasce, você dificilmente vê bichos albinos na natureza, porque a mãe, em geral, despreza o bichinho. Porque ele vai ser vítima fácil de predadores. Então ela não alimenta. Porque ela sabe que ele não vai viver. Ela larga. O bichinho morre. Por isso que é difícil ver um bicho albino adulto. Então, só em zoológico que a gente vê. Então, presta atenção. Nasceu camelinho albino. E a mãe dá cabeçada, morde, dá coice. Ela não quer alimentar o bichinho, vai aumentar. E essa família precisa desse bichinho. Ela precisa do bichinho. Porque eles vivem disso.
que eles vão fazer? Imagina, gente, no meio das steppes da Mongólia, tá certo? Um canto que deve ser milenar, porque eles vão fazer o camelo chorar. Esse documentário chama Camelos Não Choram, porque camelo não tem lágrimas, né? Lágrimas mesmo. E essa camela vai chorar e vai aceitar o filhote. Imagina quantos milênios tem esse canto. Um canto para acalmar camelo. Pô, imagina, essa aqui, 720, foi, né? Foi empregada doméstica na Santa Ceia. Esse aqui estava com Noé, na Arca de Noé. Quando a gente fala que os homens e os animais conversavam, é isso aqui, a gente se entendia. Ó o filhotinho, ele morre de medo dela porque ela não ela bate nele. Ó, isso aqui é você. Não entendendo nada que eu tô falando. O que esse Marcelo tá falando, gente? Que doido. Ó o canto, ó, que faz todos. Ele hipnotiza os camelos, tá vendo? Trouxeram. Começa a reparar no olho dela. Olha o olho dela. Ela nunca deixou o bichinho chegar perto dela. Olha o olho dela, o olho. A lágrima. Como se ela tivesse arrependida do que ela fez com o filho. Olha o olho. Quantos milênios tem esse canto? Vem de tempos míticos, de tempos imemoriáveis, de tempos atávicos. Olha lá. Depois assiste o documentário, chama Camelos Não Choram. Então, quando a gente fala que houve um tempo em que seres humanos e animais conversavam, é verdade. Bom? E aí, ele vai contar para nós essa história. Que ele ouviu essa história que ele vai contar para nós agora, que ele vai contar para o narrador, desculpa, de uma Irara. Irara é um cachorro do mato, que assistiu tudo isso. O que ela assistiu? Que tinha um carro de boi sendo conduzido por um tal de Agenor. Tá certo? E o Agenor, quem via na... Gente, carro de boi, para quem não conhece, né? Tem a estrutura, às vezes, depende, às vezes... Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó, um carro de boi aqui, ó. Essa aqui tem 2, 4, 6, 8, tem 10 bois. Então fica muito comprido o carro de boi. Então, às vezes, o que acontece? Você não consegue enxergar a estrada, e as estradas eram estreitas, então vinha alguém na frente, um guia, mais para a esquerda, porque se um boi desbarranca o carro inteiro, né? E quem tá então, conduzindo? É um tal de Agenor, na frente um menino chamado Tiãozinho, e lá atrás, rapaduras e o cadáver do pai do menino. O pai do Tiãozinho estava muito doente,
E ele cuidava do pai num quarto. Enquanto ele estava com o pai num quarto, a mãe estava com o amante, o Agenor, no outro quarto. Você imagina isso para uma criança, né? E agora o pai morreu e tem que enterrar o pai na cidade. Então ele está levando o cadáver do pai com o futuro padrasto, o amante da mãe, dirigindo o carro. E o cara enchendo o saco. O cara enchendo o saco. Tiãozinho, acabou agora papaizinho, hein? Agora você vê com quantos paus você faz uma canoa. Agora o pau vai cantar na casa de Noca. Agora o chicote vai estralar. Você vai ver que é enchendo o saco do moleque. E isso os bois estão conversando. Aí o boi começa a falar, você viu? O bezerro homem tá soltando um rio pelo olho. Bezerro homem, menino. Soltando um rio pelo olho, chorando. Aí o outro, é culpa do homem com o pau comprido com um marimbondo na ponta. Um pau comprido com marimbondo na ponta, tchá, tchá, é o chicote. Tá certo? E eles estão conversando. E o cara enchendo o saco. Tiãozinho, agora você vai se ferrar. Tiãozinho. E o moleque soltando a baba d'água dos olhos, ó. Babava a água dos olhos. E enchendo o saco. Nisso sempre tem a história da história, né? Os bois vão conversando, vão contar a história de um boi chamado Robião, que era muito metido, muito arrogante. Bom, resumindo. O menino tá meio com sono, né? Quer dizer, quando você vai entrando no sono, você sai dessa frequência nossa racional. Lembra do rádio? De novo, você, acordado, é um pré-universitário, cartesiano, racional. A sua rádio sai da CBN para a rádio Band, da Band para a Globo News, da Globo News para a BBC. Sua rádio sai certinha. O bêbado, o louco, o sonolento. E esse estado dele de semiconsciência vai fazer a rádio dele pegar na rádio dos bois. Entrou na mesma frequência. Que lembra? Bicho, criança, velho, louco, bêbado, sertanejo, lembra? Pegou a mesma frequência. O que aconteceu? Os sentimentos do menino passam para os bois. E aí, o que acontece? O Agenor tá lá atrás, tá meio que dormindo também. Os bois ficam com raiva, pegam a raiva do menino, dão um tranco, o cara cai do carro, e o carro do boi, a roda do carro de boi passa em cima do pescoço dele e mata ele também. E aí, o que acontece? Então agora o Tiãozinho vai conduzir o carro de boi com 2 cadáveres lá atrás. O menino, o pai e o padrasto. E aí, da frente pra frente, ele não é mais chamado de Tiãozinho no conto. Ele é chamado de Tiãozão, porque ele virou adulto. Porque isso é psicanálise pura. Segundo a psicanálise, você só vai virar um adulto pleno no dia que você matar, simbolicamente, não vai dar uma de Richthofen, hein? Não vai matar sua mãe e seu pai, porque fui eu que mandei. Simbolicamente, no dia que você matar seu pai e a sua mãe. E o que significa matar o nosso pai e a nossa mãe simbolicamente? Superá-los. Para as meninas será mais fácil. Essa relação que hoje é vertical, de uma mãe para uma filha, provavelmente vai se resolver, zerar, no dia que a sua mãe for à maternidade conhecer a netinha. Porque nesse dia vai ser uma mãe conversando com outra mãe. A relação fica horizontal. É uma mãe conversando com outra mãe. Muda tudo. Para nós rapazes é mais difícil. Por isso que tem tanto homem bundão. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero. Para nós é muito mais difícil, porque a gente tem que esperar o pai. E se o seu pai é um homem que veio do nada e que hoje tem uma empresa, conseguiu conquistar, montar uma família, como é que você supera essa história de sucesso? É por isso que tantos rapazes inconscientemente escolhem a mesma profissão do pai ou uma profissão que ele acha que é melhor que a do pai. Porque ele vai ter que me respeitar. Agora é um advogado falando com o advogado. Agora é um médico falando com o médico. Ou agora é um médico conversando com um cara que tem uma lojinha só de celular. Tá vendo? É por isso que os rapazes inconscientemente buscam uma profissão igual ao do pai ou que eles consideram superior do pai, para ter um pouco de respeito do pai. Porque superar um pai, ainda mais um pai bem sucedido, é muito... Professor, eu não fui criado pelo meu pai, fui criado pelo meu avô, pelo meu tio, pelo meu padrasto. Para você é mais fácil superar essa figura fantasma do seu pai. É mais fácil para você. Então o Tiãozinho agora, ele é dono da casa agora, ele é o chefe da família. Por isso que ele é o Tiãozão. Agora, você viu que interessante? Você viu o carro de boi? Aqui na frente é um menino. É a infância. Aí é a vida. Aqui, sentado, era o Agenor, era a vida adulta. E lá atrás, o morto. Infância, juventude, vida adulta e morte. O carro de boi é uma metáfora para o ciclo da própria vida. Deu pra entender, meu amor? E é por isso que o Guimarães Rosa é lindo de morrer. Porque ele trabalha com filosofia, ele trabalha com religião, ele trabalha com psicanálise. E aí, o que acontece? É porque o sertão dele é o mundo, é o regionalismo universal. Eu espero que você tenha gostado. Foi mais um encontro gostoso hoje, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, manda pro Tiba. Se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de vocês, desejando do fundo. Amanhã nós temos uma live, eu e a professora Bruna, para falar de redação,
Caso eu não veja você, a gente não se encontre nessa live, eu desejo do fundo do coração umas boas férias para você descansar bem gostoso que vocês merecem, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, manda, professora. Ou então só manda aquele abração para mim, tá bom? E fala se gostou da aula ou não. Espero que sim. Não é mérito meu, é do Guimarães Rosa. Falei 8h15, acabei 8h15, ó. Também tô com saudade, Luana. Você nem sabe como, menina. Tem dia que eu até choro aqui, pra ser sincero, até choro. Não aguento mais ficar dentro de casa. Louco pra ver vocês, né? Obrigado, Marina. Obrigado, Feira Lopes. Obrigado, Bruno. Obrigado, queridos. Obrigado, viu? A gente vai conversando. Espero que você tenha gostado mesmo, do fundo do coração. Estevão, obrigado. Ju, Michele, Germano, Leozão. Estevão, obrigado, queridos. Obrigado, boas férias. Valeu pro senhor Durval também, que assistiu aí. Obrigado, senhor Durval. Ih, falei da Índia hoje, pro Durval. Índia, yoga. Ih, hoje eu me ferrei. Thaísa, obrigado, meu amor. Também tô morrendo de saudade, bebê. Cabi, obrigado, bebê. Matheus, Esther. Dona Rosângela, que estava aí acompanhando a mãe da Marina. Obrigado, Dona Rosângela. Bom? Meninos, beijo do fundo do meu coração. Qualquer coisa vocês também já sabem, né? Miller.marcelo.vila.maria. Não tem férias certa. Pintou dúvida? Manda para mim, tá bom? E aproveita agora para ler os próximos livros, né? Temos ainda aí para discutir, né, o Relato de um Certo Oriente, temos o Uruguai, temos o Gonçalves Dias, tem coisinhas pela frente ainda, tá bom? Vai ser um grande segundo semestre, tudo isso para gente alcançar o que você quer, que é a sua vaga na universidade, porque a gente está aqui para te ajudar e nós vamos ajudar, tá bom? Um beijo no coração para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, meus amores.